Que final insano do episódio 3 de Demolidor segunda temporada. O episódio 2 e 3 acabaram de sair, mas o final do 3 não sai da minha cabeça, é com certeza o ponto principal aqui. Vamos agora fazer a análise e contar todos os fatos, tudo o que aconteceu pra você. Episódios 2 e 3 de Demolidor Renascido. Fala pessoal, JM Carneiro na área, especialista no universo cinematográfico da Marvel. Então se inscreva aqui agora para não perder semana a semana a nossa análise completa de todos os episódios de Demolidor Born Again. E depois, é claro, com mais análises e teorias sempre de uma semana para outra. A gente vai fazer essa análise na ordem, tá bom? De acontecimentos. Então, a gente vai focar no episódio 2, depois a gente foca no episódio 3 e em como tudo isso se encaixa. Bora então comentar todos os detalhes do episódio 2 de Demolidor Born Again. Se no final do episódio 1, né, o mercenário claramente salvou o Demolidor, né, o Matt e a Karen se perguntam o que ele pode estar querendo. Porque se ele quisesse, ele poderia ter matado o Matt, mas ele claramente não queria isso. E ainda deixa ali um recado, tipo, ó, eu te salvei. Então fica esse mistério. Num outro momento do episódio, ele faz um novo ataque à Força-Tarefa Antivigilante. Aqui, pra mim, claramente, né, ele tá tentando se livrar dos policiais da Força-Tarefa. Só que é um trabalho sozinho, né, de formiguinha, contra muitas pessoas. É difícil que ele tenha algum resultado. E para quem tinha ficado na dúvida, né, o Cherry não morreu no ataque da Força-Tarefa Antivigilante. Ele foi salvo e está com a polícia, pessoas de confiança do Matt, no hospital. Então, ponto aqui pro time do Matt, que conseguiu salvar a vida do Cherry. E o Rei do Crime? Bom, o Rei do Crime, ele descobre que vazaram informações internas da prefeitura para a pessoa que está fazendo aqueles memes do Rei do Crime. E ele descobre, né, que essa informação veio do computador do seu braço direito, o vice-prefeito de comunicação, o Daniel. O Daniel claramente tem interesse na Bibi Urick e ele, obviamente, desconfia que foi ela que roubou o vídeo do Demolidor no navio do computador do Daniel. E aí o Daniel, numa conversa com a Bibi Urick, ele fala assim, ó, a gente está se metendo com pessoas perigosas, né? O Rei do Crime, o Wilson Fisk, o prefeito, ele é perigoso. Então se foi você, toma cuidado, porque senão nós dois vamos nos ferrar. E a Bibi Urick é colocada, né? A gente vê que é ela que está fazendo esses memes do Rei do Crime. E assim, esses memes são simplesmente fantásticos. Por favor, continuem mostrando isso pra gente nos próximos episódios, tá, Marvel? A gente amou isso. E a Bibi, né, ela sabe, desde a primeira temporada, fica muito claro isso, que foi o Wilson Fisk, né, o Rei do Crime, que matou seu tio lá na primeira temporada de Demolidor da Netflix. Quem lembra disso, né? Faz muito tempo. Mas eu tenho essa cena gravada até hoje na minha memória como se tivesse acontecido ontem, sabe? Então, assim, perfeito. Enquanto isso, lembra que eu comentei, né, da Heather Glenn tendo visões do Muse? Isso continua ainda mais forte aqui no segundo episódio, né? E a gente, de novo, fica com aquela pulguinha atrás da orelha. Ela vai virar o Muse? E uma sacada muito legal do Rei do Crime aqui é, enquanto os seus comparsas ali de governo, né, falam pra ele falar que o Matt Murdock é o Demolidor, pra todo mundo ficar sabendo, ele revelar a identidade secreta do Demolidor, o Rei do Crime é muito mais inteligente do que toda a trupe que trabalha com ele, tá um passo à frente. E aí ele grava, né, um documentário ali para ser exibido na televisão e ele fala que o Matt Murdock é um herói, porque o Matt Murdock salvou a vida dele naquele tiro do mercenário na primeira temporada. E aí, então ele fala, Matt Murdock pode estar correndo risco de vida. A gente não sabe onde ele está desaparecido. Nos ajude a encontrar Matt Murdock. Ele coloca a população para ajudar a encontrar o Matt. Porque se ele encontrar o Matt, ele encontra o Demolidor. Ou seja, uma tacada de mestre do Rei do Crime aqui, merece muitos aplausos. É nesse episódio que, numa conversa com a Vanessa, o Wilson Fisk dá a entender que tem interesses em conquistar algo maior do que só Nova York. E é um paralelo muito interessante. Enquanto ele conversa isso com a Vanessa, o Matt com a Karen conversam sobre o quanto Nova York é importante para eles. Então a gente tem os dois lados da moeda num paralelo
muito legal e riquíssimo de detalhes. Eis então que o episódio termina com a Força-Tarefa Anti-Vigilantes descobrindo onde o Matt e a Karen estão escondidos. Eles atacam, a Karen consegue levar um policial da Força-Tarefa Anti-Vigilante como refém para a nova base deles, enquanto o Matt, com a roupa de demolidor, bate em geral e se reencontra com ela nesse novo esconderijo, que é o quê? O esconderijo do Justiceiro, né? Lá da primeira temporada, quando o Demolidor reencontra o Justiceiro, ele tem um novo esconderijo, e é para cá que eles vão. E lá a Karen fala, se eles estão caçando a gente, vamos caçar eles agora também. E o episódio 3, agora vamos falar do 3, ele começa de uma maneira muito interessante, reviravolta, né? Isso porque se a gente vê a Karen capturando o membro da Força-Tarefa Antivigilante para manter esse cara em cárcere e começar a tentar capturar outros, o cara fala que ele deixou ser capturado, porque ele é uma pessoa que não acredita nesse sistema anti-vigilantes, mas que ele foi obrigado a trabalhar para os caras. Ele entrega para o Demolidor um cartão que dá acesso a Red Hulk e dizendo para ele, ó, você tem até meia-noite para acessar lá, porque a cada 24 horas muda a senha. E aí, então, o Demolidor desconfia, mas sente que ele está falando a verdade, por causa dos seus, entre aspas, poderes, e, por causa disso, então, ele decide invadir Red Hulk. Mas, para isso, ele usa a advogada, que é a advogada do espadachim, que é a sua velha amiga, porque ela vai até Red Hulk, escoltada e vendada, para falar com o seu cliente. E aí, ela depois passa para o Demolidor as pistas de como entrar em Red Hulk. E aí a hora que a gente chegar no Demolidor entrando e saindo de Red Hulk, nossa, é explodidor de cabeças. Mas ainda antes disso, né? É muito importante a gente destacar que desde o episódio 2, eles estão juntando na nossa cabeça a ideia de que a querida Angela vai virar uma vigilante em homenagem ao seu tio. Né? Então é natural que ela acabe virando a Tigresa Branca. A gente ficou com essa impressão no episódio 2 e agora no episódio 3 a gente tem a continuação disso, que também é muito importante. E aí a gente vai para o primeiro vigilante mascarado que acaba indo a júri. O espadachim é levado a júri passando na televisão, para quem quisesse ver, como se fosse um jogo de futebol, literalmente. A galera assistindo, vidrada, querendo saber o que vai acontecer. Sendo que é um julgamento com cartas marcadas, né? A advogada tenta fazer o que pode, mas obviamente não pode muita coisa, e ele é condenado a continuar preso. Mais pra frente, quando o Demolidor consegue invadir Red Hulk, ele conta com a ajuda do espadachim para tirar as pessoas de lá de dentro. E aí a gente vai para a invasão. Porque essa invasão, gente, ela é simplesmente incrível. O Matt, usando o cartão que aquele guarda da Força Tarefa deu para ele, consegue acessar junto com as pistas, né, do local dadas pela advogada. E assim, de verdade, essa cena mostrando as coisas que ela ouviu para contar para ele e ele entrando lá dentro justamente a partir das coisas que ela ouviu, porque ela estava com os olhos tampados, ela não viu, mas ela ouviu. E aí ela conta para ele o que ela ouviu. E aí ele chega lá, ele também não enxerga, mas ele pode ouvir. Que cenão! É uma cena literalmente cinema. Nota 10 para essa cena, muito bem construída, muito bem organizada aqui. O Demolidor então invade Red Hulk e quando ele chega lá, ele encontra pessoas normais, como o caso da tia da Angela, né, que eu citei anteriormente aqui no vídeo, que a gente viu no episódio 2 ela sendo presa. E é claro que existem mais pessoas para serem soltas. Ele consegue soltar uma parte da galera. Ele é legal que ele chega num ponto onde ele escuta o relógio que ele deixou no episódio 1 dentro de um negócio de armas. E do outro lado ele escuta as pessoas. Então ele fala, eu vou para cá ou vou para cá? Ele decide salvar as pessoas em vez de tentar fazer alguma coisa com as armas. Ele vai salvar as pessoas. Tem uma cena épica de luta contra os guardas da Força Tarefa Antivigilante. E é aí, então, que nós temos essa cena incrível de perseguição com os guardas, certo? A Karen e a Angela
aparecendo não com a roupa totalmente de tigresa branca, como a gente sonhava, como a gente queria que acontecesse, mas usando o medalhão do seu tio, usando uma bandana, como a gente já tinha até visto em trailers, né, que dava a impressão de que de fato ela não ia usar a roupa completa, e ela não usa a roupa completa, mas ela e Karen se unem, né, para conseguir invadir o local também e conseguir ajudar a tirar tanto o espadachim quanto as outras pessoas inocentes que estavam presas lá. E aí, antes da gente ir para o final de tudo, que é muito impactante, a gente retorna um pouquinho no episódio para falar do Rei do Crime. Isso porque o Rei do Crime, ele passa a ser olhado de perto pela governadora. Se no episódio 1 ela mandou gente até ele, agora ela pessoalmente vai até ele. Por quê? A Karen manda para ela, de forma anônima, o documento de Red Hulk. E a Karen e o Demolidor contam que a governadora, que é acima do prefeito de Nova York, obviamente, igual aqui, né? O prefeito de São Paulo não manda mais que o governador de São Paulo. Tipo isso, né? Então, vale a mesma coisa. Ela pode revogar o contrato de Red Hulk, e isso ferraria o Rei do Crime. Mas ela não faz isso. Por enquanto, não. Segundo a Vanessa, a governadora tem medo do Rei do Crime. E cá entre nós, né? É o Rei do Crime. Acho que tem que ter um pouquinho de medo, né? Agora vamos pro final bombástico, né? Literalmente. Isso porque, em episódio anterior, a gente tinha visto que o Rei do Crime mandou contratar pessoas para, na calada da noite, ajudar a retirar as armas do navio encalhado lá no porto de Nova York, para justamente tirar essas armas e levar para Red Hulk. E aí nesse episódio 3, a gente vê essa equipe que está trabalhando, pedindo para voltar para casa, e os guardas não deixam, os guardas da Força Tarefa Antivigilante. Não, só quando terminar tudo, estamos acabando, vamos acabar de vez. E aí, quando o Demolidor invade Red Hulk, salva as pessoas, o Rei do Crime manda explodir o navio. E aí acaba matando aquelas pessoas que estavam trabalhando na sujeira do Rei do Crime. Isso mostra pra gente, galera, que o Demolidor pode até conseguir uma micro vitória, mas o Rei do Crime, ele tem coisas a mais para jogar contra os heróis. Então vocês podem ter conseguido aqui, mas olha o que eu faço como resposta. Nisso, ele mostra força, ele mostra o impacto que ele tem. Então, por mais que a governadora esteja de olho nele, por mais que o Demolidor tenha conseguido uma micro vitória, ele ainda assim está ganhando, ele ainda assim está na frente. Ele tem o controle da imprensa, ele tem a governadora que morre de medo dele, por isso não age, e ele tem outras artimanhas. Ele tem sempre um passo à frente do Demolidor. Se o Demolidor quiser vencer essa guerra contra o Rei do Crime, ele vai precisar de mais ajuda. E é aí que a gente vai ver quem que vai roer a corda primeiro. Alguém mais vai ter que ajudar o Demolidor, alguém lá de dentro da prefeitura, a atrair o Rei do Crime. É o que eu acho, é o que eu imagino, mas a gente vai continuar de olho e vai trazer tudo aqui pra você, beleza? Então deixa o like, se inscreve no canal para você não perder mais nada. E na semana que vem, com certeza, nesse mesmo bate-canal, nesse mesmo bate-horário, a gente vai estar trazendo para você tudo do episódio 4 de Demolidor Renascido, Demolidor Born Again. Aqui na tela você tem a playlist completa com tudo sobre essa série da Marvel.